Diz o texto: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Esses os 8 versículos que vamos expor nessa manhã. E pegando um gancho, uma deixa daquilo que foi feito semana passada, também quero trazer um pouco o que a gente viu, para que a gente possa também caminhar. Afinal de contas, estamos no meio do capítulo, né? Então sempre interessante a gente fazer uma breve reflexão, uma breve revisão do que foi visto, para que a gente possa se situar, né? Principalmente se é a primeira vez que você está vindo nesse capítulo, se você perdeu semana passada. Eu espero que não tenha perdido, porque tem sido muito edificante. A gente tem sido abençoado domingo após domingo com esse estudo, e hoje, pela graça de Deus, a gente dá essa sequência dos versículos 17 a 24. Na semana passada, nós vimos algumas ponderações de Paulo quanto à situação em que cada crente se encontrava. Se casado, que ele assim permanecesse. Então, quando ele começa naquele ponto do versículo 10 para frente, do 9 para frente, ele vai falando a respeito de: eu gostaria muito que vocês permanecessem como eu estou, mas se assim não conseguem controlar-se ou ter domínio próprio, que se casem. E ele vai falando: então, se você está casado, permaneça como está, permaneça casado. Se solteiro, sem o dom necessário para contrair matrimônio, também assim permaneça solteiro. E a gente viu aqui que é uma das coisas mais tristes da existência do ser humano ser obrigado a uma coisa que ele não tem o dom de fazer. Então, da mesma forma que existem pessoas que têm o dom de casar e se encontram infelizes nos seus casamentos, apesar de ter o dom, outras se sentem infelizes justamente por não ter o dom. E estão ali presos provavelmente apenas pela convenção social, ou não querendo que o escândalo se torne ainda maior. Mas a tristeza vai se aprofundando nos seus corações. Se convivendo com um cônjuge descrente, mas que não desejava se apartar, Paulo diz que assim ficassem juntos. E nós provavelmente conhecemos alguma situação em que temos ou o homem se converteu após o casamento, ou a mulher. Geralmente, eu acho que na nossa região é mais comum a mulher. Então, ela entra em combinação com seu cônjuge, de modo que ela continua frequentando e servindo ao Senhor, mas ele não se opõe. E dessa maneira, Paulo diz que permaneçam juntos. Mas se o cônjuge descrente deliberadamente desejasse o divórcio, que deixasse ir, porque nós não fomos chamados para viver em servidão, mas para viver em paz. Então, não é uma decisão do crente, é uma decisão da outra parte. E assim, deixe ir, porque é melhor que assim aconteça. No trecho que nós vamos abordar, Paulo vai reforçar a ideia de permanência no estado em que você foi chamado por Deus, entendendo que mudar simplesmente, só o fato de mudar, não ia servir de muita ajuda. Ora, Deus chama para si, através da pregação do Evangelho, pessoas nas mais diferentes circunstâncias. E nisso daí, a gente pode perceber que, se for esperar para que essa circunstância mude, para que você vá servir ao Senhor,
talvez você chegue ao final da sua vida e você não sirva ao Senhor. Então, só para um exemplo bem simples, mas prático, já tive contato com uma pessoa que dizia: eu não posso ser crente porque eu ainda não consegui me livrar do cigarro. E aquela situação em que ele se encontrava, ele dizia: olha, eu sei que se as pessoas me virem na igreja e depois me encontrarem na rua, né, portando aquele objeto, então vão se escandalizar. E aí a minha pergunta era simples: mas você tem certeza de que Deus o chamou pela pregação do Evangelho? Você tem certeza de que você foi transformado? E a única coisa que está faltando é isso aí. Sim, eu gosto de estar na casa de Deus, eu quero servir a Deus, mas eu acho que isso é um empecilho. Nós sabemos que o vício é uma coisa terrível e que não dá para sair de dia para a noite. São poucos os que dizem: eu acordei e disse, eu não quero mais, e assim fiquei até o dia de hoje. Normalmente não é isso que acontece. A gente já viu pessoas que têm inúmeras recaídas, passam um ano sem fumar e depois voltam, e assim com outras questões também. Só que se a gente for esperar parar para começar a congregar, não digo se tornar membro, mas congregar, estar junto, ser amparado por pastores, por irmãos em Cristo, então a gente pode chegar ao fim da vida preso no vício e sem estar liberto pela palavra. Então a ideia que Paulo passa é: permaneça na situação que você está, mas busque melhoria pela palavra de Deus, busque melhoria através do convívio com os santos. Não é problema algum buscar a melhoria, mas que isso não seja a primeira motivação de você estar na casa do Senhor. Isso será uma consequência, até porque daqui a pouco a gente vai ver que a palavra de Deus nos liberta. Não é você que se liberta de um vício, é a palavra de Deus que liberta você de todos os vícios do velho homem. Então você precisa ter essa confiança e se entregar nas mãos do Senhor do jeito que você está, para que Ele faça com que você não permaneça como está, mas seja mudado através da pregação. Então Deus chama para si pessoas nas mais diversas circunstâncias, e essas pessoas irresistivelmente são impulsionadas pela graça a atender o chamado da salvação de Cristo. Então, se nós estamos, seja circuncisos ou incircuncisos, mas somos chamados pela pregação, essa graça, esse meio de graça é tão forte, é tão irresistível que nós vamos. Se estamos de fato dentro do plano eterno de salvação de Deus, não tem como nós dizermos: tudo bem, eu entendo que isso é bom para a minha vida, mas eu não quero. Se está dentro do plano de Deus, você vai ser atraído com toda a sua recusa junto, e você vai ser transformado. E é nisso que a gente precisa confiar para saber se a minha vida está de fato nas mãos de Deus. Eu não preciso ter medo da minha carne. Ele se responsabilizará por transformar minha carne, meus pensamentos, minhas atitudes e tudo mais. Então elas não devem esperar que determinadas circunstâncias na sua vida mudem primeiro, para que depois elas pensem se vão ser crentes ou não. E assim os versículos 17 a 24 vão estabelecer um princípio que vai nortear todo o capítulo. Tornar-se cristão não exige que a pessoa altere a sua condição ou a sua posição conjugal, não exige que você mude a sua posição étnica ou social. Então é por isso que ele começa já falando da questão do casamento. Se você está casado, permaneça como casado, você vai servir a Deus sendo casado. Você está solteiro, permaneça solteiro, você vai servir a Deus sendo solteiro. E agora ele vai começar a falar um pouco mais da questão étnica e social. Você é judeu? Você passou pela circuncisão? Não tente reverter a sua situação para que agora você sirva a Deus. Não se incomode com isso. Você não era judeu e agora é convertido e acha que a circuncisão é necessária para que você possa servir a Deus, também não se preocupe com isso. Se mantenha da forma como você está. Da mesma forma, ele vai tocar no aspecto social. Você é pobre? Não espere ficar rico para servir a Deus. Ou você é rico? Não venda tudo que tem para servir a Deus. Não tenha como motivação a sua condição, tenha como motivação
o agir transformador de Deus através de sua palavra. E aí você confia no Senhor e na força do seu poder, não em si mesmo, para aí sim se caracterizar como crente ou não. Até porque, meus irmãos, quem classifica a nossa vida espiritual é Deus. Às vezes a gente se cobra muito ou a gente se relaxa muito na vida espiritual, e a gente às vezes não tem esse equilíbrio de fazer uma autocrítica dizendo: estou bem, estou mal, mas tenha certeza, Deus sabe como nós estamos. Às vezes nós temos uma visão, como diz o texto de Romanos 12, do 1 ao 8, uma visão superestimada de como nós estamos, e Deus faz com que nós tenhamos uma visão equilibrada. Ou às vezes nós estamos com uma visão abaixo, e Ele faz com que nós tenhamos confiança de servi-lo sem essa cobrança excessiva. Então, alguns versículos falam sobre essas posições. Então, por exemplo, versículo 8, que nós vimos em semanas anteriores, vai falar sobre a posição conjugal. O 20, que nós vamos ver hoje, a questão étnica, e o 26, a questão social. Então, entrando agora nos versículos, o que nós temos no versículo 17? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Ele começou aí com entretanto. Por que ele utilizou o entretanto? Porque ele está continuando a ideia do versículo 16, que foi a seguinte: você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ele tinha acabado de falar: olha, você, pela convivência, pelo testemunho, a mulher pode santificar o seu marido, e da mesma forma o marido a sua esposa. O que ele está querendo dizer não é que você vai salvar o seu marido se ele é descrente pelo seu testemunho. As pessoas são salvas pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso não muda. Mas ele está querendo dizer que um testemunho coerente do cônjuge pode fazer com que desperte a palavra de Deus já pregada no coração daquele que é descrente ainda. Então, você tem uma grande responsabilidade. Se você está nesse contexto, você tem uma enorme responsabilidade de viver ainda mais de maneira ilibada diante de Deus e diante dele, para que ele não venha dizer: para ser crente como minha esposa, prefiro não. Ou, para ser crente como meu marido, prefiro também não. Então, que essa é uma das coisas que mais entristece o nosso coração. É quando o nosso testemunho fala mais alto do que a palavra de Deus, e as pessoas acham que se ser crente é ser como nós, prefiro permanecer como eu estou, quando deveria ser o contrário. Eu gostaria de ser crente como fulano é. Hoje eu não tenho condição, mas se Deus assim me permitir, eu chegarei lá. Então o versículo 17 traz uma ideia de que o cristão deve andar segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Os versículos seguintes vão nos mostrar que essa última expressão não se refere à esfera econômica da vida. Então, essa expressão aqui, de acordo com o chamado de Deus, ela está falando da própria conversão. Então, cada cristão deve viver para a glória de Deus, independentemente da posição social ou posição eclesiástica a que Deus o tenha designado, e isso com contentamento. Existem alguns versículos na palavra de Deus, e muitos deles lá em Provérbios, que traz essa sabedoria para a gente, que dizem o seguinte: é melhor ter pouco do que você estar em determinadas situações. Por exemplo, é melhor você comer um bocado de pão, um bocado de trigo, do que viver na casa com uma mulher rixosa. É melhor você ter pouco do que você ajuntar e a ferrugem corroer. É melhor você ter pouco e ter paz do que você ter muito e conseguir dormir um sono. Então, nessa questão, Paulo está dizendo o seguinte: olha, é melhor você estar hoje empobrecido materialmente, mas ter o tesouro da palavra de Deus no seu coração, do que você agora, porque é cristão, buscar uma melhoria de vida a todo custo, pensando que isso vai evidenciar a sua posição como cristão. Então, ele seria um ferrenho combatente dessa ideologia de prosperidade. Não dá para a gente chamar de teologia, porque ela não tem base na palavra. Então, que faz com que a gente pense que só vai ser crente, isso só vai ser evidenciado com a riqueza material. Não é assim que acontece. Então, ele diz: olha, independente do que você tem hoje, quando foi chamado, permaneça como está. Deus o chamou
para si, não observando essas circunstâncias da sua vida, mas tendo um plano muito superior para o percorrer dela. E veja como é interessante a escrita desse versículo na Nova Bíblia Viva, que vai corroborar um pouquinho com o que a gente disse até agora. Mas ao decidir tais assuntos, tenho certeza de que vocês estão vivendo como Deus planejou, casando-se ou não se casando, de acordo com a direção divina e aceitando a situação em que Deus os colocar. Este é o meu critério para todas as igrejas. Veja que apesar de palavras bem diferentes da que nós lemos, a que eu estou usando aqui é a NVI, mas a ideia não se esticou, ele não foi além da essência do texto. No texto que eu acabei de ler, ele diz: você deve viver como Deus planejou, isso você já está fazendo, você já respondeu positivamente ao chamado de Deus, casando ou não casando, mas você vive de acordo com a direção divina e você aceita a situação em que Deus o colocar. Então, resumindo aqui, obedeça a ordem de Deus para você, seja ela qual for, de permanecer casado, de permanecer solteiro, de permanecer sem recurso financeiro aos seus olhos, ou de permanecer muito abastado. E esse era o critério para todas as igrejas. Paulo não está dando aqui uma orientação só para a igreja de Corinto, mas ele agiria dessa forma com qualquer uma das igrejas, ou que ele plantasse, ou que ele separasse alguém para que cuidasse delas. Ou seja, é um ensino uniforme. Quanto ao versículo 18, o que ele diz? Foi alguém chamado sendo já circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se circuncide. Essa palavra está o tempo todo aparecendo, porque depois a gente vai ver também que é a primeira questão, que eu vou falar agora, é a primeira questão de discussão mais séria da igreja de Cristo. Lá em Atos, você vai perceber a partir do capítulo 15, uma grande discussão a respeito se os novos cristãos deveriam ser circuncidados ou não. E a gente pensando rapidamente aqui a respeito da vida cristã, abrindo esse parênteses, nós somos ligados à igreja de Cristo local através do batismo. Então nós não nos circuncidamos porque o símbolo da nossa união com Cristo eterna, ou seja, que nós fazemos parte da igreja universal e invisível de Cristo, é justamente nós fomos ligados pelo batismo a uma igreja local. Então nós estamos evidenciando que estamos ligados a esta igreja porque já estávamos ligados àquela igreja. Então não precisamos de um sinal físico para evidenciar isso. Os judeus sim utilizavam dessa forma. Então, observando os nossos dias, não faz sentido que nós marquemos agora o nosso corpo com aquele procedimento, se em Cristo nós somos ligados não pelo corte, mas pela ligação através do batismo, que representa para nós esse lavar purificador da nossa vida a partir do momento que nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então o judeu, quanto à fé, não tinha necessidade de eliminar fisicamente o que lhe caracterizava como judeu. Ele agora é um judeu cristão. Ele tem como reverter o procedimento? Acho que naquela época não, mas mesmo que pudesse, Paulo está dizendo o seguinte: não se preocupe com isso. Essa é uma questão secundária. A questão prioritária na sua vida agora é servir a Deus. Pense agora na sua vida cristã, na qualidade da sua vida espiritual. Esqueça o que passou. Até porque quando a gente lê segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17, ele diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, a circuncisão, passou. Coisas novas foram feitas. Surgem coisas novas. E o que é que surge de novo na vida daqueles judeus? Agora eu tenho em quem me ancorar. Eu tenho a quem recorrer. Eu não vou olhar mais para a lei, porque a lei não me salva. Eu vou olhar para Cristo, porque Ele é meu Salvador.
Essa ideia tem que estar muito bem presente na mente daqueles judeus cristãos. Ao passo que o gentio também não tinha obrigação nenhuma de se circuncidar. Então, quando surge aquela discussão toda lá em Atos 15, Tiago chama todo mundo e diz: vamos fazer o primeiro concílio de Jerusalém. E o que vai se discutir? Os novos têm que entrar na mesma ideia e seguir a lei de Moisés? Ou eles seguem como estão? Isso está reverberando aqui na igreja de Corinto. Talvez aqueles judeus que estavam sendo convertidos ainda não tinham a ideia completa do que tinha sido decidido lá na igreja de Jerusalém, e ainda precisavam de uma explicação. Então Paulo vai lá e responde a eles. Lembrem-se que no começo do capítulo 7 nós somos apresentados a uma carta de irmãos de Corinto a Paulo. É tanto que ele começa dizendo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então, quando ele cita isso, ele está de posse de uma carta cheia de perguntas, e o pastor Eude aqui falou algumas dessas perguntas, que o Augusto de Nicodemos, no seu comentário, cita, ele pensa a respeito, e agora Paulo está respondendo. Uma dessas perguntas poderia tranquilamente ser: Paulo, eu era judeu, agora sou cristão, eu tenho que inverter minha circuncisão? E o contrário também: Paulo, eu era gentio, agora sou cristão, preciso me circuncidar? E ele está explicando que nada disso era necessário, permaneça como está. E aqui é uma questão puramente étnica, que o que caracterizava o judeu era justamente a circuncisão, e o que caracterizava o gentio era a falta da circuncisão. E ele diz: tanto um quanto o outro, não se preocupe com isso. Essa pressão, que existia para que o gentio cedesse à circuncisão, está no texto que eu citei, Atos 15, de 1 a 5. Olha o que ele diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles covardemente apelavam para essa situação: se você não passar pela circuncisão, você não pode ser salvo. Nessa época aqui, já se sabia que a salvação vem pela graça? Já. Mas normalmente, como é que você pode convencer uma pessoa por argumentos de que ela deve fazer o que você diz? Colocando terror nela. Olha, se você não fizer isso, você perde isso aqui. Então, por medo, por receio de não ser salvos, alguns estavam começando a querer ceder essa pressão. E ele continua dizendo: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Só um ponto aqui, uma observação: quando alguém é convertido por Deus, a nossa atitude enquanto igreja deve ser de alegria. Não interessa o que ele fazia antes, interessa que é a nova criatura, e dali para frente é Deus que toma conta da sua vida. E outro detalhe: dali para trás, quem tomou conta foi Deus, porque certas coisas que a gente praticava antes de ser crente, se não fosse Deus na nossa vida, a gente teria morrido. Então Ele preservou. Então, por aí você entende o seguinte: seja ímpio, seja justo, todos estão nas mãos de Deus. Ele cuida de todos, de nós de forma especial, mas Ele cuida de todos. E aí, quando narrar a conversão, a primeira impressão, a primeira reação, e nós devemos ter essa reação, é de alegria. Mas vai ter uma segunda parte agora. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determiná-los que observem a lei de Moisés. Veja a pressão como era grande. Só que aqui eu também faço uma pequena observação. Ele diz que se insurgiram alguns da seita. Seita não é coisa boa. Seita dos fariseus. Fariseu, tanto na Bíblia quanto hoje, tem uma conotação meio complicada. Quando você quer falar sobre alguém que é mais legalista, alguém que é muito ao pé da letra,
e que não observa o contexto geral da palavra, você diz assim, são fariseus. Então ainda hoje tem uma conotação mais desagradável do que agradável. E ele diz que haviam crido. Os fariseus aqui haviam crido há pouco tempo. É mais ou menos como se eu tivesse agora um grupo de novos convertidos entrando na vida da igreja e outros novos convertidos de 6 meses, um ano atrás, criticando a situação deles e dizendo, opa, peraí, eles estão entrando, mas não é assim de todo jeito, eles têm que ser circuncidados e observar a lei de Moisés. Então eles criavam critérios humanos para que aqueles novos convertidos pudessem entrar na comunidade. Nada disso tinha a ver com o que tinha sido pregado até o dia daquele momento. E Paulo pregava contrariamente a isso. Ele está falando sobre isso. Você não precisa reverter a sua circuncisão ou optar por circuncidar-se para ser cristão. Então não ceda a essas pressões. Em contraponto a essa ideia de circuncisão, Paulo vai reforçar o que diz em 1 Coríntios 7, 17 a 24, lá em Gálatas 5, de 1 a 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo à jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então vamos agora para uma questão nossa, trazendo a ideia, quando nós estudamos textos que são bem antigos da palavra de Deus, é tentar aplicar a nossa vida. Esse é o grande ponto do ensino da pregação da palavra. Como nós poderíamos enxergar hoje? Existem comunidades judaizantes e muito mais perto de nós do que nós imaginamos, e essas comunidades fazem pressão também para que haja esse tipo de comportamento. Então você faz parte dessa comunidade, você precisa ser circuncidado e observar a lei de Moisés. Mas aí Paulo está dizendo para os irmãos da Galácia, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Pouco tempo atrás eu falei que nós nos ligamos à igreja de Cristo pelo batismo, não pela circuncisão. Então se você está se deixando circuncidar nessa época aqui ou hoje, você está voltando para a época anterior a Cristo. Você está olhando para a lei de Moisés e não está observando o que Cristo faz sair do estado de limitação, de coisas que eram apenas a sombra, para o estado de plenitude com a sua vinda. E ele diz, Cristo então de nada vos aproveitará. Se eu estou olhando para a lei, querendo guardar a lei, fazer tudo que a lei diz para ser cristão, para que isso evidencie a minha fé, então o que adianta Cristo ter feito todo o seu sacrifício para que eu cresça nele e fosse salvo? Se eu estou crendo em outras coisas, eu estou desvalorizando, desconsiderando a palavra de Deus e o sacrifício de Cristo. Então, de novo ele testifica a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você quer se circuncidar? Não tem problema, então guarde o resto da lei. Aí você olha lá para Tiago. Tiago diz que se você tropeçar em um ponto da lei, você é culpado de todos. Vá em frente, por sua conta e risco. Paulo está dizendo, não façam isso. Vocês não dependem da lei, a lei não salva. Olhem para Cristo, olhem para a graça e aproveitem essa graça em santidade e obediência. No versículo 19, a primeira parte vai fazer um paralelismo com Gálatas 5,6. Olha a primeira parte do 19. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. Gálatas 5,6, a parte A vai dizer, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Em Cristo o que equivale? O que equivale em Cristo? Como nós somos ligados novamente ao Pai, nós que estávamos desgarrados por conta dos delitos e pecados, nós somos ligados ao Pai pelo sangue de Cristo que nos justifica.
Nós somos ligados ao Pai pelo sacrifício de Cristo que nos perdoa os pecados, coloca lá na cruz e lá se esquece. Então nós não podemos olhar para circuncisão ou incircuncisão como tendo valor algum, porque em Cristo tudo isso perde a importância. Cristo, o seu sangue é o penhor da nossa salvação. Então, nessa primeira parte ele faz esse paralelismo, e com Gálatas 6,15 também na parte A, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. A segunda parte, que traz a expressão guardar as ordenanças de Deus, é outro modo de dizer a fé que atua pelo amor, que vai estar lá também em Gálatas 5,6 parte B, quando ele diz aqui no finalzinho: o que importa é obedecer os mandamentos de Deus, ou guardar as ordenanças de Deus. E Gálatas 6,15 parte B vai dizer que guardar as ordenanças de Deus, ou a fé que atua pelo amor, é a característica da nova criatura. Então daí você vê o seguinte, meu irmão: circuncisão ou incircuncisão não tem valor algum. Agora, o que importa na sua vida é guardar as ordenanças de Deus, ou seja, ter uma fé que atua pelo amor. Essa é a característica da nova criatura. Como é que eu posso evidenciar a outras pessoas que eu sou nova criatura? Pela minha condição étnica? Não. Pela minha posição conjugal? Não. Pela minha condição social? Não. Mas pela minha condição espiritual. Se eu sou obediente ao Senhor, se eu guardo os seus mandamentos, ele diz lá em João que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, este é o que se evidencia amigo de Deus, filho de Deus, servo de Deus. No versículo 20, Paulo vai insistir. Ele diz o seguinte: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Interessante que ele vai insistir com isso 3 vezes, só nessa parte. Ele começa no 17 falando sobre isso, no 20 ele volta a falar, e o 24 ele termina dizendo a mesma coisa. No 20 ele insiste na posição de que cada cristão deve permanecer na vocação em que foi chamado. Com isso ele não diz que as pessoas são obrigadas a ficar na situação atual em que se encontram, mas que a mudança de situação não é algo com que tenham que se preocupar. Então veja só, se eu olhar para alguma pessoa que começa a sua vida na igreja e disser assim: meu irmão, como é que está a sua situação? Eu digo: pastor, eu estou triste, estou tentando um emprego e não consigo, as portas se fecham, está difícil a situação da minha casa, busco de todas as formas um sustento, mas tem sido complicado. A minha orientação para ele, a nossa orientação para ele deve ser o seguinte: meu irmão, permaneça confiando no Senhor. Veja que eu não estou dizendo permaneça como está, no sentido de continue desempregado, mas eu estou dizendo continue como está, confiando no Senhor. Continue orando ao Senhor, peça a Ele que as portas se abram, continue louvando ao Senhor apesar da dificuldade, continue como está, na vocação em que você foi chamado. Agora, a mudança de situação que você vai experimentar só vem dele, mas não é algo que você tem que se apegar. Exemplo: eu vou pegar aqui o primeiro emprego que aparecer, mesmo que eu tenha que trabalhar domingo de manhã, domingo de noite, mesmo que isso me afaste da casa de Deus, mas eu vou pegar, porque eu preciso do sustento da minha casa. Muito cuidado com isso, porque às vezes a gente passa terças e mais terças, quintas e mais quintas, domingos e mais domingos, com joelhos dobrados pedindo que Deus nos dê a bênção. Quando a bênção chega, a gente passa a não mais frequentar terças, nem quintas, nem domingos, nem dia nenhum. E a nossa vida espiritual cai, porque a gente privilegiou outra área da vida. Então, nisso que ele fala, ele não quer dizer que as pessoas são obrigadas a ficar daquele jeito. Obviamente aquele irmão precisa procurar emprego, e ele precisa se motivar e correr atrás, lembrando que a porta só se abre se Deus estiver no controle de todas as coisas. Se ele achar que tem um controle das coisas e disser pela minha capacidade eu vou conseguir, ele pode ter doutorado, ele vai ficar desempregado do mesmo jeito. Então ele precisa ter a compreensão de que ele vai atrás, mas Deus vai na frente, e que aquela situação se resolverá consequentemente
se ele for obediente à palavra de Deus e se ele permanecer na vocação em que foi chamado. Então, uma leitura errada desse versículo seria que Paulo ordena que as pessoas pobres continuem pobres e as ricas continuem ricas. E, infelizmente, no caso dos ricos, nada se altera, mas para os pobres o prejuízo é grande, né? É um problema que pode ser gerado de acomodação e não melhorar a sua situação, e também de murmuração. A pessoa diz: eu sou pobre, o pastor Paulo disse que eu deveria continuar pobre, a minha situação não melhora e agora eu estou dizendo que Deus não está comigo, porque não vai sobrar para Paulo, normalmente vai sobrar para Deus, até porque o portador não merece pancada, e geralmente se diz isso. Então Paulo não vai ter problema nenhum, ele vai estar viajando por outros cantos, mas aquele a quem ele deu o aconselhamento vai dizer: ele era um homem de Deus, Deus mandou ele falar aquilo, então Deus não está comigo. É um grande perigo que a gente corre, dizendo assim: meu irmão, permaneça do jeito que você está, não vá atrás de outra coisa não. Se for dessa maneira muito fria, né, sem olhar criticamente a situação. Então, o fator pecaminoso apontado por alguns, que propositalmente leem o versículo errado, diz o seguinte: a raiz de todos os males é o dinheiro. Não, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Graças a Deus, nós estamos aqui hoje, com tudo muito bem organizado, com inúmeras cadeiras brancas, todas enfileiradas, divididas em 2 blocos. Por quê? Porque teve dinheiro para comprar essas cadeiras. Você está me escutando confortavelmente porque existem caixas de som. Para elas serem compradas, precisa ter dinheiro. Para que esse templo fosse erigido, precisou de recurso financeiro. Para que quando você chega em casa hoje, ou quando sai daqui, vá para algum restaurante, você precisa ter dinheiro. Para que a feira esteja feita e você possa fazer o seu almoço, ou para que você pague para quem já fez. Para que o seu filho tenha uma boa educação acadêmica, você precisa ter dinheiro. Ah, não, mas meu filho estuda na escola estadual. Eu trabalho na escola estadual, precisa ter dinheiro, viu? Precisa. Tem projeto, tem muita coisa, precisa ter dinheiro. Para todas as situações da nossa vida, nós precisamos dele, mas o que nós não podemos ter é apego a ele, amor a ele. Mas ter ele é necessário, porque senão a gente vai para debaixo da ponta. E lá a gente vai pedir o quê? Dinheiro para sair de lá. Então não vai adiantar muita coisa. Então o problema não é o dinheiro em si, é o amor, o apego a ele. Então quando você fala para alguém: permaneça do jeito que você está, é melhor você ser pobre do que ser desviado. Ok, de fato é melhor ser pobre do que ser desviado, mas seria tão bom ter uma situação tranquila que não me fizesse murmurar contra Deus e também não me desviar. Procura o equilíbrio em todas as coisas, para que a gente não vá para os extremos, nem ser pobre, miserável, que reclama com Deus do começo do dia até o final, e nem ser rico o suficiente para dizer: eu não preciso de Deus porque meu dinheiro compra todas as coisas. Então, no versículo 21, Paulo não desejava que os cristãos se preocupassem com situações que não podiam ser mudadas. Ele diz: você foi chamado sendo escravo? Então, permaneça como está, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. O que ele está dizendo com isso? A queixa e a insatisfação poderiam ter consequências fatais. Então ele está dizendo: você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, não se queixe, não fique insatisfeito, permaneça como você está, certo? Não se incomode com isso, não ache que você é inferior porque você foi chamado sendo escravo. E por que isso? Porque essa queixa e insatisfação, lá em 1 Coríntios 10, que a gente vai ver mais na frente, vai dizer o seguinte: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quando você murmura, você não dá espaço para que as bênçãos de Deus frutifiquem no seu coração e haja gratidão. Tem gente que recebe bênção todo dia e continua reclamando todo dia, e nada presta, e nada é bom. Eu acho que a vida também não vai prestar desse jeito, quando você não reconhece as bênçãos que Deus lhe deu.
É aquela coisa do sempre, o problema da vida do homem, não é só do cristão, o problema da vida do homem é uma conjunção adversativa. Mas, o problema é todo esse. Como é que você está, meu irmão? Estou bem, mas tem que ter alguma coisa. Meu irmão, e sua filha terminou o curso? Terminou, mas está desempregada. E o teu carro, meu irmão? Está andando, mas tem que consertar, não sei o quê. Sempre tem um negócio para consertar nele. Entende que se você ficar pensando sempre no mas, você não considera a primeira parte é bênção. A segunda parte é a sua queixa, é a sua insatisfação. E através dessa murmuração, muitos foram destruídos pelo exterminador. Ou seja, a fé de muitos foi diminuída, a fé de muitos foi sendo apagada por conta dessa insatisfação tomar conta do coração e não deixar com que você perceba: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está abençoando você todos os dias. Se você hoje abrir os olhos, bênção de Deus, graça de Deus. Se você hoje fechar os olhos e dormir tranquilamente por pelo menos 5, 6 horas, é graça de Deus também. Então isso refletia falta de confiança na soberania de Deus, a murmuração, a inquietação, a queixa. Parece que Deus não está no controle das coisas, porque o tempo todo eu estou querendo dizer que está faltando alguma coisa. Então das duas uma, ou eu quero ensinar Deus a como gerir o universo, ou eu estou dizendo que Deus está sendo insuficiente na sua atribuição de dono de todas as coisas. Então logo, se o cristão foi chamado sendo escravo, deveria permanecer daquela forma, e a sua situação deveria ser encarada com contentamento. Alguém poderia olhar para Paulo e dizer: mas Paulo, ser escravo com contentamento? Daqui a pouco a gente vai ver que dá para ser escravo com contentamento. E aí o texto de João 8, 32 e 36 vai nos mostrar que dá para ser escravo com contentamento, entendendo que em Cristo nós somos libertos. A minha situação terrena é de escravidão, é de servidão a alguém, mas em Cristo eu sou livre. João 8,32 diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, minha mente está liberta. Eu tenho como compreender as coisas de Deus. Eu não sou mais um homem natural, porque a palavra me libertou e eu fui transformado agora no homem espiritual que conhece as coisas de Deus. E João 8,36 diz que: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode substituir o verdadeiramente por definitivamente. Não tem como ser mais escravo do pecado se o Filho do homem lhe libertou. Definitivamente você será livre. Você não perde mais aquilo que Deus conquistou pelo seu Filho na cruz do Calvário. Então, se porém existisse a possibilidade de se tornar livre pelo seu Senhor, que ele fosse atrás disso. Então, como ele termina o versículo 21, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então, você permanece com contentamento do jeito que você está. Mas se há uma possibilidade, se há uma porta aberta, entre por ela. Também não vá passar o resto da sua vida daquele jeito, porque disseram que você tem que permanecer. Há uma possibilidade. E essa possibilidade era dada no Império Romano por alguns nobres. Eles libertavam os seus escravos. E se a gente fosse bem mais atrás, lá no texto de Deuteronômio, a gente via que um servo servia ao seu senhor por 6 anos. E no 7º ano, que seria chamado ano sabático, aquele senhor poderia libertar o seu escravo. Caso o escravo quisesse continuar com o seu senhor espontaneamente, então o senhor pegaria um instrumento e furaria a orelha do seu escravo. Aquilo dali seria o sinal de que ele estava preso ao seu senhor espontaneamente por resto da sua vida. Então, quando passasse o próximo período, ele já não estaria mais com a possibilidade de ser liberto, mas porque ele escolheu assim. Então nós tínhamos a possibilidade de ser libertos. Nesse caso aqui, se o Senhor quisesse libertar o seu escravo, que assim ele pudesse. E nós tivemos a possibilidade somente de ser libertos? Não foi dado só a condição para que a gente fosse liberto. Cristo nos libertou de uma vez por todas. Ele não abriu a possibilidade para que agora a gente corresse atrás da salvação. Ele nos deu a salvação.
E o texto que foi lido hoje, pela manhã, de Efésios 2, deixa isso muito bem claro. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E Ele diz, pela graça, sois salvos. Então, não foi aberta uma porta, simplesmente. A porta foi aberta e Ele nos fez entrar. E Ele nos faz permanecer pela sua graça, para que a gente não retroceda. Uma doutrina muito bela chamada perseverança dos santos. Então, se fosse possível que ele buscasse a liberdade, então nós concluímos mais uma vez, não há nada que nos impeça de buscar uma melhoria de vida, mas é importante que haja satisfação da nossa parte em cada etapa que nós vivemos. Se você hoje mora numa casa confortável, 3 quartos, bem dividida, que você diz assim, nessa casa eu posso morar 30 anos, criar meus filhos, ficar tranquilo porque Deus me deu um local muito confortável para viver. Você deve se lembrar de quando você morava naquele kitnet, com a mesma satisfação, porque cada etapa foi necessária para que você chegasse até aqui. Então tem os momentos de seca, tem os momentos de abundância, tem os momentos de escassez, tem os momentos que a gente vai estar completamente abastecido para seguir em frente, o tempo que Deus nos permitir viver. Versículo 22, seguindo, ele diz o seguinte: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Nesse ponto eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ser escravo de Cristo é a melhor forma de ser escravo com contentamento. Porque a palavra servo é escravo. E se eu sou escravo, que seja de Cristo. Porque a sua vontade, em Romanos 12:2, é boa, ela produz crescimento espiritual na minha vida, ela é agradável, ela não é penosa e ela é perfeita, não há falhas. Então eu prefiro estar refém dessa vontade, que é boa, agradável e perfeita, do que estar refém da vontade dos príncipes da potestade do ar, daqueles que estão seguindo o curso desse mundo, dizendo, você pode fazer isso, não tem problema não. Que bobagem, não tem nada a ver. Essas palavrinhas vão contaminando o nosso coração e daqui a pouco a gente também não tem nada a ver com Cristo, porque é escravo do pecado, é escravo do mundo. Então, nós vemos que o que foi chamado escravo, no Senhor era livre. E eu procurei, tive essa curiosidade de procurar no texto original, que palavrinha a gente poderia trazer, daquela palavra que foi usada, para a nossa língua hoje. Em Cristo ele é alforriado. Então o contexto era de escravidão mesmo. Quando ele diz assim, o que foi chamado escravo, em Cristo é liberto. Em Cristo é alforriado. E o que é o sangue de Cristo senão a nossa carta de alforria? A carta de alforria de todo salvo. Então nós agradecemos a Deus porque enviou o seu Filho e nos alforriou do pecado e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Da mesma forma que foi chamado sendo livre por lealdade, se torna escravo de Cristo. Eu sou livre, nunca fui escravo de ninguém, nunca servi a nenhuma pessoa, mas você agora espontaneamente é levado a ser escravo de Cristo, por lealdade àquele que o chamou e o salvou, e você faz a vontade dele. Então, no contexto da relação entre escravos e livres, porque poderia acontecer algumas questões dos livres em relação aos escravos, de se acharem superiores, Cristo deseja que os livres não oprimam os escravos em condições inferiores às deles. E alguns textos vão nos ajudar a compreender essa ideia. Efésios 6, 5 e 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. É para isso que essa expressão é utilizada. Em Deus
não há acepção de pessoas. Você foi chamado escravo, mas você foi chamado por Deus. Você foi chamado livre, mas você foi chamado por Deus. Vocês, escravos ou livres, estão em igualdade de condições. E diante de Deus, tanto faz você ser doutor da UFCG, quanto você ser um menino que ainda está lá no 3º ano do ensino fundamental. Nós estamos em igualdade de condições diante de Deus. Precisamos das suas orientações, carecemos da sua graça e dependemos da sua misericórdia. Colossenses 3:22 diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Não faça só na vista. Eita, meu chefe está olhando, agora eu vou fazer. Eu vou correr porque senão não vai dar tempo. Aí quando o chefe sai, agora eu vou dar uma descansada, vou olhar meu WhatsApp, vou fazer outras coisas. Eu vou ali no outro setor conversar com aquela pessoa que me chamou. Eu vou vender minha avó, minha natura aqui no outro setor. Não faça isso. Trabalhe, por pior que seja seu chefe. Quem está falando isso hoje de manhã para você é alguém que já teve chefes muito ruins. Mas por pior que seja, faça o seu trabalho como para o Senhor. Você vai encontrar não somente realização com o seu trabalho, mas você vai poder beneficiar outras pessoas e evidenciar que quem está em você, de fato, é maior do que quem está no mundo. Colossenses 4:1 diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Tem uma palavrinha que é bem complicada no contexto assim do corpo de Cristo: hierarquia. Porque às vezes a gente acha que chega a determinados patamares que a gente está acima das pessoas na igreja. Ou que no corpo de Cristo, se eu sou um presbítero, eu sou mais do que a pessoa que é só do ministério do louvor. Ou que se eu sou pastor, eu sou mais do que a pessoa que é presbítero. E na realidade, todos nós temos um Senhor no céu. A única hierarquia que eu consigo enxergar na palavra de Deus é: nós somos servos, Ele é Senhor. Todos nós, independente, e aí cito agora a questão que lá no comecinho eu falei, independente da sua posição social ou eclesiástica, você deve servir ao Senhor. Então, estamos todos aqui, nesse patamar, precisando utilizar as nossas vidas que foram dadas por Ele para servir a Ele, integralmente. Saiba que você tem um Senhor no céu, seja servo, seja Senhor. No versículo 23, diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Nós podemos depreender que mesmo que o cristão fosse escravo, isso não diminuiria a sua situação privilegiada por ter sido chamado por Cristo à salvação. Na sociedade ele era visto como um mero escravo, mas para Deus ele tinha sido liberto e era um dos seus filhos. Então isso não diminui. Olhando para a nossa realidade, não diminui se você é o peão da obra, se você é o chão de fábrica, se você é a pessoa que ganha menos na folha de pagamento da sua empresa. Isso não diminui você diante de Deus. Você foi chamado e um alto preço foi pago pela sua vida também. E se somos libertos por Cristo, não há motivo para nos fazermos escravos de homens. E devemos lealdade muito maior ao Deus que nos comprou com seu sangue e nos sustenta. Por que eu vou estar agora obedecendo a servidão em relação a homens se eu fui liberto por Cristo? Eu vou obedecer sim aos homens se eles estiverem no comando de Cristo. Até o momento em que eu perceber que aquele que está, humanamente falando, acima de mim, está seguindo o caminho proposto por Cristo, eu sigo junto com ele. Mas eu não posso me tornar escravo dele e dizer: não, mas foi meu chefe que disse, mas foi meu chefe que mandou fazer. Olha uma coisa muito complicada no contexto profissional para a gente. Você trabalha de vendedor. Digamos que a empresa que você trabalha ganha uma licitação de fornecer determinado material para algum órgão público. E o seu chefe diz o seguinte: você vai lá naquele local, vai tratar de todas as questões
e inclusive vai assinar todas as notas que forem necessárias. Você só me traz a coisa já pronta, mas está na sua mão, vai lá. Mas ele ainda deixa uma pequena observação, ele diz, só que se o pessoal lá pedir para você fazer uma segunda notinha, passa lá, para a gente não se prejudicar, que a gente quer manter essa licitação durante um bom tempo. Aí você chega lá e diz, o valor total é 20 mil, a pessoa diz, me faça uma nota de 16, só 20%, porque teu chefe tem uma comissãozinha, eu acho que você vai ter também. A tentação é grande, né? Para quem não vê esse valor, quase nunca, e para quem tem medo de perder o emprego, só que eu tenho medo de perder a minha condição espiritual. Entendeu? Eu não tenho medo de perder minha salvação, mas eu tenho medo de perder minha comunhão com Deus. Eu tenho medo de perder o sentimento de olhar para o espelho e dizer assim, por mais que eu seja indigno e pecador, o Senhor me chamou. Então eu vou levantar minha cabeça, vou andar olhando para frente e vou à casa do Senhor agradecer por todas as vezes que Ele tem me dado, por menos que chegue às minhas mãos, mas nunca tem faltado. E pensando nisso, você não pode se tornar escravo de homens, fazer essa vontade e se degradar diante de Deus. É nesse sentido que ele está falando. Não vá seguir o conselho dos homens e ser escravo da vontade deles. Você é escravo da vontade de Cristo. Então deva lealdade somente a Deus, que nos comprou com o seu sangue e nos sustenta. E dois textos que nós podemos relacionar esse versículo são 1 Coríntios 6,20, que já foi visto aqui, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E 1 carta de Pedro 1,18, 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olhe para isso quando tiver uma proposta em 10º. Eu não sou dono de mim. Eu não decido as minhas questões. Eu não governo a minha vida. Eu sou comprado por um alto preço, pelo Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo governa. Então, que a gente observe que antes nós estávamos entregues a fúteis procedimentos, hoje o nosso comportamento precisa ser de cidadãos dos céus. Então, lembremos que nós fomos resgatados pelo precioso sangue do Senhor. E a conclusão é que cada um permaneça diante de Deus, versículo 24, naquilo em que foi chamado, fazendo a soberana vontade do Senhor, vivendo inteira e exclusivamente para a sua glória e honra. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar nesta manhã e nos abrir para perguntas. E antes de você fazer sua pergunta, eu só desejo, minha oração nessa manhã é que Deus nos faça permanecer na vocação que nós fomos chamados. A expressão que ditou toda essa exposição e que a gente possa de fato valorizar tudo que foi feito para que hoje nós pudéssemos andar sem olhar para o chão, sem nos sentir inferiores, mas sabendo quem nós somos diante de Deus.